papéis fossem invertidos em o drama? Bem, se os papéis fossem invertidos, esse seria outro filme completamente, e eu acho que esse é o ponto, não? Na verdade, eu acho que a gente precisa desapegar da ideia de que o drama é sobre violência com armas. Esse filme é sobre perdão. E O Segredo da Emma funciona como uma subreflexão ali sobre radicalização, principalmente na adolescência. Enfim, meu nome é Carol, sou jornalista de cultura pop, e eu tô monotemática aqui no meu perfil, trazendo análises do filme O Drama. Então, avisos de spoilers daqui em diante, né, Pad? Eu até comecei uma conversa sobre isso em um outro vídeo, sobre aquele questionamento, né? É realista imaginar uma pessoa como a Emma, mulher e negra, na posição de uma atiradora em massa? Já que no filme ela conta que a pior coisa que ela já fez foi ter planejado, mas nunca executado, um assassinato em massa na escola em que ela estudava. Algo curioso é que, aparentemente, no roteiro original, a intenção do diretor sempre foi atribuir isso pra uma mulher no relacionamento. Mas a personagem Emma foi escrita originalmente pra ser uma mulher branca. O que tem a ver também com algo que eu já trouxe aqui em outro vídeo, que a Zendaya propositalmente briga por papéis que não eram pra ser pra ela. E como isso muda a história? Claro, os assassinatos em massa são problemas de todo o mundo, mas eles acontecem com muito mais frequência nos Estados Unidos, onde o filme se passa e onde existe uma taxa desproporcional de homens e mulheres que cometem esses atos de violência com armas de fogo. Então, eu acho que a pergunta, se os papéis fossem invertidos, não se aplica necessariamente. E no filme, essa questão até confunde a cabeça do Charlie, quando ele tá nessa saga de tentar entender ou perdoar a noiva. E a gente vê isso na interação que ele tem com a Misha. De novo, citando a Misha aqui, porque ela é importante no filme. Ele pergunta pra ela o que ela faria se descobrisse que o parceiro dela quase cometeu um ato de violência armada. Ele não gosta da resposta da Misha, né? Não é o que ele queria ouvir. Que a reação instintiva dela seria chamar a polícia. Só que é uma coisa diferente. E ela mesma explica, né? Ela se relaciona com o perfil demográfico do atirador em massa. E ela mesma diz que o Blake, o namorado dela, poderia matá-la facilmente, porque ele é mais forte que ela. Logo, ela se defenderia se soubesse que ele tem uma tendência à violência. Por isso, eu sempre defendo aqui, inclusive em outros assuntos, que esse pensamento de e se os papéis fossem invertidos, pra inverter a situação pra outra pessoa e tentar buscar empatia, colocar ela nos seus sapatos, não funciona. A situação pode até ser a mesma, mas por causa de normas sociais ou valores patriarcais, essa comparação não tem uma tradução direta. Se você mudasse a raça ou o gênero da Emma, a história se tornaria completamente diferente, porque provavelmente o Charlie no lugar dela não teria uma empatia ali de último minuto pra deixar de cometer o ato. Mas, Carol, se o filme não é sobre violência com armas, sobre o que é? Vamos parar pra pensar primeiro. O filme funcionaria se O Segredo da Emma fosse outro? Eu acredito que sim, desde que ela ainda pudesse ser colocada naquela lente de uma adolescente influenciável. Uma pessoa sem personalidade formada, sem uma noção completa do que é certo e errado, e também deprimida e em busca de um lugar no mundo. No filme, ela consegue encontrar esse lugar no mundo na internet, mesmo que seja nesses fóruns sobre assassinatos em massa. A adolescência da Emma se passa no início da era digital como a gente conhece hoje, e como a internet ainda estava começando a se tornar esse grande depósito de imagens influenciáveis e sem controle de quem publica ou distribui, né, o tal do algoritmo. Porque pensa, antes da internet, a gente tinha acesso a imagens, a fotografias, por meio de uma seleção, de uma edição, de uma publicação física. Depois, as pessoas começaram a publicar à torta, direito, sem nenhuma supervisão, em um lugar que te joga exatamente para nichos específicos. Não é à toa que quando a Emma explica as razões por trás dos seus pensamentos violentos e do plano frustrado de tiroteio na escola, ela diz pro Charlie: eu gostava da estética disso. Qualquer pessoa que cresceu ou amadureceu durante essa década de 2010, usando plataformas como YouTube, Tumblr, Pinterest e Twitter, tá ciente dos lados moralmente nebulosos da internet que glamourizavam visualmente questões como automutilação, bulimia e outros transtornos alimentares, uso de drogas e muitos outros problemas sérios, além dos assassinatos em série, que também eram tópicos no meio desse balaio problemático. Aquela era uma época de higienização da violência que era facilmente digerida por adolescentes que buscavam imagens com vibe online para ganhar confiança e identificação. Alguns acabavam recriando aquilo, exatamente como a Emma. Outro momento muito importante do filme é quando a Emma descreve pro Charlie que depois de desistir do seu plano, ela é acolhida em um ambiente ali de ativismo anti-armas. E ela fala algo muito importante, né? Parecia que finalmente estava acordando de um pesadelo. Ela estava ali acordando daquela ilusão que ela tinha criado de que era aquilo que ela precisava. A questão é que isso ainda acontece hoje em dia, mas com tipos de violência mais atuais ou na moda para os jovens. Todo dia a gente não vê notícias sobre garotos radicalizados por conteúdo Red Pill online, como retratado em adolescência, por exemplo. Não vai pensando que as meninas também não podem ser radicalizadas por esse tipo de pensamento. Ainda mais porque isso vira uma cultura entre as pessoas da idade delas. A questão é que elas provavelmente vão acreditar que mereciam ser vítimas de atos violentos, ao invés de cometê-los. Mas o fato é que é impossível dissecar o drama sem reconhecer a violência que moldou e formou digitalmente as gerações mais jovens e continua assolando o mundo enquanto a gente ainda observa de uma maneira passiva.